Evangelho segundo Lucas. Hoje nós estamos lendo o capítulo de número 8. Então, durante o desenvolvimento do ministério de Jesus Cristo, muitas pessoas o seguiam. O versículo 1 nos diz assim: aconteceu, depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Contudo, há uma presença que é marcante: as mulheres. O ministério de Jesus marca uma transição na história em muitos aspectos. Este é um deles. Nos seus dias, as mulheres não tinham qualquer valor para a sociedade. Versículo 2 e 3. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Na parábola do semeador, Jesus Cristo nos mostra que há diversos tipos de ouvintes do Evangelho. Dessa forma, cada um deles trata a mensagem de uma maneira diferente. Porém, apenas aqueles que ouvem e guardam e praticam são considerados aptos para o reino de Deus. O versículo 8 nos diz assim: outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu assento por dizendo isso, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça-as. Outras sementes caíram à beira do caminho, caíram sobre as pedras, e outras no meio a espinhos. Do verso 9 ao verso 15, então Jesus dá uma explicação e o significado dessa parábola. Versículo 15, ele diz assim: a que caiu na boa terra são os que têm ouvido de bom e reto coração e retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Como cristãos, não podemos esconder a nossa fé e convicções da sociedade. Pelo contrário, devemos ser uma voz profética. O versículo 16 nos diz assim: ninguém, depois que acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Do verso 19 até o 22, aí nós vemos a família de Jesus, sua mãe, irmãos e irmãs. Versículo 19 diz assim: vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos e não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo. Jesus então ele nos inclui em sua família, dizendo, versículo 21, ele porém lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Durante o seu ministério, Jesus Cristo operou milagres fantásticos. Ele acordado pelos discípulos durante uma tormenta e com autoridade repreende os ventos e o mar. Versículo 24. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, estamos perecendo. Despertando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Isso significa que a própria natureza submete-se a ele, reconhecendo-o como Senhor. Versículo 25. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedece? Portanto, não há nada em sua vida que ele não possa resolver. Muitas pessoas vivem um alto grau de opressão demoníaca. O Gerazeno era um deles. Você vê do versículo 26 ao 34. Ele vivia como um animal entre sepulcros, cortava-se com pedras, comia carne podre e não havia correntes que o detivesse. Isto durou muito tempo, até o dia em que ele encontrou-se com Jesus Cristo. Versículo 28.
E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Com poucas palavras, o Senhor o libertou e chamou novamente à vida. Recuperou sua consciência e dignidade. Os que viram o feito ficaram maravilhados. O homem liberto implorou a Jesus que lhe deixasse segui-lo, mas o Senhor lhe deu uma orientação diferente. Versículo 39. Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Uma mulher valente, é assim que nós podemos definir essa mulher. Ela com certeza tem um nome, mas nenhum dos autores anotou o nome dela. É certo, é o espanto deles com este milagre. Esta mulher superou o tempo, a falta de perspectiva, a fraqueza e uma outra série de dificuldades. Ela queria apenas tocar em Jesus Cristo com a esperança de que poderia ser curada. E foi. O contato de sua mão no corpo do Salvador, aliada à sua fé, foi o suficiente. Jesus Cristo sentiu que algo de diferente havia acontecido e quando procurou, a encontrou. Ele disse, versículo 48, então lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Ela recebeu o carinho, recebeu a cura e recebeu a paz. Quando Jairo procurou Jesus Cristo, sua filha estava entre a vida e a morte. Contudo, os muitos empecilhos do caminho atrasaram ao mestre. Daí então os vizinhos de Jairo foram ao seu encontro e disseram, versículo 49, falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: Tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. De toda forma, o autor da vida estava ali e ouviu tudo. Sua resposta foi imediata, versículo 50. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: Não temas, crê somente, e ela será salva. De fato, Jesus Cristo foi ao encontro do corpo da menina e lhe disse, versículo 54. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: Menina, levanta-te. Quando Jesus ordena, a morte se transforma em vida. Para nós terminarmos a leitura do capítulo do dia de hoje, o versículo 56. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. E com esse versículo nós encerramos a leitura do dia de hoje. Que Deus te abençoe. Que a paz do Senhor seja com você e esteja no teu lar.